voz de Deus a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, minha gente, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Depois de algum período ausente aqui do Centro de Mídia, de gravações aqui na Rádio Esperança, nós voltamos com um tema muito importante. É um tema que, se você ouvir com atenção, assistir com atenção, eu creio que vai mudar a sua vida. O tema de hoje é blindado contra a pandemia através de uma vida saudável. Mas antes de apresentar os detalhes desse assunto, eu quero chamar a sua atenção através dessa gravação que eu fiz alguns dias atrás, tempo atrás, mostrando a gravidade, o erro de uma alimentação equivocada quando se trata de alimentação carnívora. Assiste aqui esse vídeo e tire assim as suas conclusões. Veja então, fazendo essa filmagem para mostrar algo de real importância para você. Você está vendo aí? São vários abutres, conhecidos como urubus aqui no Nordeste. Eles estão comendo esse animal. Estão fazendo um banquete nesse animal. É um boi, uma vaca. Gente, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, para um detalhe muito importante. Esses animais, eles são dotados, eles vivem para fazer essa limpeza. Eles comem carniça, gostam de carniça. É o prato preferido deles, é a carniça. Então, esse animal em estado de putrefação, eles estão se banqueteando há dias. Aliás, desde ontem, esse animal morreu aí, antes de ontem, está com uns 3 dias e está inchado já. Então, eu vejo que eles estão todos lá banqueteando-se. Eles gostam da carniça. Eles são seres que Deus colocou, permitido depois do pecado, né? Para fazer a limpeza. Eles comem a carniça, não faz mal nenhum para eles. Você tem uma ideia, uma ave dessa, ela vive até 100 anos, até um século. E veja, ele come carniça. Mas eu queria dizer para você que nós somos diferentes. Nós humanos, nós somos diferentes. Nós não fomos feitos para comer carniça. Nós não fomos feitos para comer cadáver de animais. Não fomos feitos para isso. Um animal desse, ele está em estado de putrefação. Mas nos frigoríficos, quando esses animais, os matadores, quando eles são mortos, logo eles entram também em estado de putrefação. Logo em seguida, entram em estado de decomposição. E quando eles estão no açougue, nas prateleiras dos açougues, lá sendo mostrados para venda ali, né, cortado já, esquartejado. Esses animais, gente, eles estão ali, mas estão em estado de putrefação. E você, quando come esse animal, você está comendo um cadáver. Como esses urubus aqui estão comendo esse cadáver. Aqui, eles estão comendo esses cadáveres. Esses urubus, olha, o ser humano não é urubu. O ser humano não é urubu. Nós não somos urubus. Esse aqui não foi o alimento que Deus deu para nós, seres humanos. Não. Nós não fomos projetados para nos alimentar. Você tem uma ideia, os animais, um animal desse que são milhares que são mortos diariamente no Brasil. Milhares são mortos indiscriminadamente. Eles são mortos e eles estão doentes, não é?
eles são cheios de vacinas, eles estão cheios de venenos no seu sangue. Eles comem para engordar rápido. Eles comem alimentos transgênicos, o milho transgênico, a soja transgênica. Eles comem um alimento totalmente modificado geneticamente. E você, quando come esse animal em estado de putrefação, você está comendo uma comida ruim, porque o animal, ele não tem condição de ser um bom alimento para você. O seu sangue vai ficar cheio de toxina. Gente, no Brasil e no mundo, o problema de coração está matando em primeiro lugar. Em primeiro lugar, problema de coração, no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, em primeiro lugar, o coração está matando. Morte por coração. Em segundo lugar, câncer. Mas vamos ver, por quê? É porque as pessoas estão se alimentando dessas coisas. Olha, eles estão como urubus. Como urubus. Urubus. Se alimentando dessas coisas. Se alimentando de cadáveres. Eles estão se alimentando de animais em putrefação. E é lei de contaminados. Olha, se você come esses animais, sabe, decomposição até, tantos animais que você come, embutidos, eles trabalham industrializados, então eles fazem embutidos, e você come desses animais. O seu sangue vai estar totalmente cheio de toxinas e venenos. Venenos, gente. Nós não fomos feitos para comer animais, não é, seu urubu? Não fomos feitos para comer animais. O urubu que foi feito para comer animais. Assim, putrefação, não nós, gente. Não nós. Muitas pessoas estão doentes. Podiam estar saudáveis se elas não usassem o alimento carne em putrefação e contaminado. Se elas não usassem. Infelizmente as pessoas vão pelo apetite. Pelo apetite. Elas vão pelo apetite. O sangue está cheio de toxina. Não é? Ali um prato cheio para o câncer, para doenças cardiovasculares e tantas outras doenças terríveis que estão assolando a humanidade. Gente, quando Deus criou o ser humano, não foi animal de putrefação que ele deu para o ser humano comer, Adão e Eva, nossos dois pais. Deus disse, olha, vocês vão comer. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Que não devem comer os cereais, as frutas. Leia lá, Gênesis 1, verso 29, ali está o cardápio de Deus para os seus filhos. E, gente, nós estamos voltando para casa novamente. E o cardápio continua. E tem que ser antecipado, nós temos que aprender aqui, sermos reeducados aqui, a nos alimentarmos de forma sábia, inteligente, conforme o plano de Deus, o plano que Ele estabeleceu. E sair desta vida. Gente, sair desta vida. Gente, nós não fomos feitos para comer cadáver. Os urubus, não é só os urubus. Vocês que foram feitos para comer carniça. Ó, os urubus, não fomos nós. Foram vocês que foram feitos para comer carniça, não foram só os urubus. Mas o ser humano quer ser um urubu. O ser humano quer ser um urubu. Ele quer ser abutre. E aí está se dando mal. O urubu não, ele não se dá mal, ele come e vive 100 anos. Mas você não vai viver 100 anos, porque vem o câncer, vem problemas cardiovasculares, o seu sangue está cheio de toxina, está todo envenenado. Aliás, os animais estão envenenados por causa da comida que eles estão dando para ele, das vacinas, do hormônio, tanta coisa que ele injeta no animal, porque ele quer ganho fácil. Os urubus não sentem nada. Tá aí, ó, eles aí, ó. Eles comem, né, seus urubus? Olha aí, ó, eles comem e se banqueteiam. Mas você vai sentir. Você vai sentir. É só questão de tempo. Se você não mudar, a sua forma de vida, e continuar comendo animais em putrefação, cadáveres, você vai pagar o preço, gente. É um aviso que estou dando. Porque não é o plano de Deus que você viva uma vida dessa comendo animais em estado de putrefação e de decomposição e arruinando a sua vida. Não. O câncer está matando, em segundo lugar, no mundo todo, e cresce.
E está matando também problemas cardiovasculares no mundo todo. E cresce. Mas você pode tomar uma decisão. Hoje, se ouvir a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Atenta para o reclame. Atenta para o aviso que eu estou dando. Atenta para o clamor que eu estou fazendo. Enquanto ainda há esperança, enquanto ainda é tempo, toma uma decisão. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa é a mensagem que eu deixo com você. Tire as suas conclusões. Graça e paz. Você vai ver agora algo muito impressionante. O que está por trás de um filé mignon, ou daquela parte mais desejada pelas pessoas, ou qualquer parte do corpo do animal que é morto para ser comido. Você vai ver agora a vigilância sanitária verificando, fazendo uma das suas verificações nos abatedouros, e o que eles encontram nos animais, escondido, aqueles cadáveres que estão sendo preparados para ser levado para venda nos frigoríficos, supermercados, etc. Veja que coisa mais assustadora. E isso é comum. A vigilância sanitária, quando vai, encontra essas coisas. Imagina, ela não vai em todos os lugares, não vai sempre, é esporadicamente, mas veja o que eles encontram lá. Olha como é assustador. Aparentemente está tudo normal. Aparentemente. Mas ele está abrindo para verificar o que tem dentro. Você compra uma carne aparentemente saudável, mas não sabe o que está dentro. Olha o que está dentro, ele vai encontrar aí, ó. Olha o tamanho do abscesso que ele encontra nesse boi. Olha o tamanho do tumor que ele retira desse animal que está nos abatedouros, que ia para os frigoríficos. Os olhos não veem, a boca não enxerga. Ele vai abrir agora, tomou. Olha o que tem dentro. Olha só o que você come. É isso que você come. A sua boca não enxerga, nem os seus olhos, porque ele está embutido. Olha aí o tumor. No momento em que estamos vivendo tão decisivo na vida das pessoas, porque não são poucas pessoas que estão morrendo. Mas por que algumas pessoas que primam por uma vida saudável, elas estão sobrevivendo? Você pode blindar o seu corpo contra qualquer tipo de invasão, vírus ou qualquer outra coisa.
através de uma vida saudável, usando os 8 remédios, os oito meios que Deus tem a teu favor, você pode blindar este corpo. Deus, Ele se preocupa com você. Nosso Pai Celestial se preocupa com você e comigo também. Você pode evitar todos os males. Você pode ser uma pessoa que as doenças dos egípcios não cairão, não atingirão você. Se você olhar para a palavra de Deus aqui na 3ª epístola de João, quando ele diz, está escrito, ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus quer que nós tenhamos saúde. Ele propiciou para que nós tenhamos boa saúde, mesmo no meio de um mundo virulento como este que nós nos encontramos. Está em nós buscarmos esses meios, está em nós praticarmos esses meios. Em Deuteronômio nos diz o seguinte, aliás, em Êxodo, nós lemos assim, Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, está escrito assim: e disse, Deus disse, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, diz aqui o servo do Senhor, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus diz, se nós seguirmos o plano dele, nenhuma enfermidade dos egípcios estará em nós, porque ele é o Deus que nos sara. Você quer ser blindado contra esse mundo virulento? É uma decisão sua. Você pode ter certeza que não existe um meio tão eficaz neste mundo como o meio que Deus estabelece. Está em você tomar uma decisão. Nós vamos apresentar como ter uma vida saudável. Uma resposta à dor, ao desespero e à mortandade que ora assola este mundo. Existe uma saída, e eu creio nela, porque ela vem do Senhor. É uma promessa do Senhor, é uma promessa de Deus, e Ele cumprirá a sua promessa. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Há uma condição para que esta promessa se estabeleça na minha vida, se cumpra na minha vida. Você quer isso para a sua vida? Então atente para as coisas que vêm em seguida. Deixa que Deus fale ao seu coração e tome uma decisão. E tome uma decisão. Existe uma unidade indivisível entre a mente e o corpo. É por isso que a palavra de Deus, quando Paulo escreve para a igreja,
E ele fala da vinda do Senhor Jesus Cristo a esta terra. Então ele diz assim, está escrito aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Diz a palavra assim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um corpo irrepreensível. Fala da alma, do espírito, mas também fala de um corpo irrepreensível, sem contaminação, sem a doença dos egípcios, sem as doenças dos egípcios. Irrepreensível para a vinda do Senhor, que está voltando. Amados irmãos e irmãs, se quer blindar o seu corpo, ainda é tempo. Siga este plano, o plano de Deus. Deus fala ao homem através da mente, por meio do seu espírito e sua palavra, sua natureza criada. Deus anseia comunicar saúde, é o que diz, amado, acima de tudo, faça votos por tua prosperidade e saúde. É o que está na terceira epístola de João, no verso 2. Queridos, queridas, amados, cada indivíduo pode desfrutar pessoalmente da melhor saúde que lhe for possível, enquanto colocar em prática os conselhos de Deus. Quais são os conselhos de Deus? Como é que você pode usar adequadamente os conselhos de Deus para a sua vida? Se você seguir os conselhos do nosso Pai, do nosso Criador, você pode ter certeza que você terá uma vida vitoriosa. Em tudo. Em tudo. Nós não somos de nós mesmos. Não. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em você e que não sois vós de vós mesmos? É o que diz o apóstolo Paulo na sua palavra. Os 8 remédios de Deus para a tua vida, para blindar o teu corpo, para se cumprir a promessa de Deus na tua vida. Os 8 remédios. Primeiro, o ar fresco. Faz bem respirar profundamente o ar livre. Como é que numa cidade, nessas cidades, nesses bairros tumultuados de gente, fechados dentro das suas casas, dos seus quartos, insalubres, sem ventilação adequada, sem respirar um ar puro, dado a atmosfera pesada que tem ao redor, as radiações das inúmeras redes elétricas, de internet e tantas coisas, o ar saturado em que eles vivem, e ainda dentro de um quarto fechado, sem ventilação, sem o ar ser renovado, às vezes tocado por um ventilador ou um ar-condicionado. Isso não pode se dar como um ar fresco. Mas você pode fazer alguma coisa mesmo assim, numa situação dessa adequada? Deixar as janelas abertas, sim, para que o ar entre e renove. Para que você tenha um ar que lhe ajude as suas células. Primeiro, o remédio de Deus, ar fresco, que seria bom, seria ótimo se você morasse nos jardins de uma montanha, de um campo, longe da poluição que as cidades oferecem.
O ar fresco é necessário. Por isso que Deus diz: sai das cidades, busca a tua origem, busca os jardins, busca a natureza. É um dos remédios, o ar fresco. O ar fresco é um dos remédios de Deus. Segundo, luz solar. 15 minutos diários de exposição sobre um lado do rosto e a face de suas mãos é suficiente. Você precisa receber luz solar. Quantas milhares de pessoas não saem de casa para receber uma luz solar quando o sol nasce até as 3 horas, aliás, até as 9 horas, e à tarde das 3 horas em diante, para receber um sol, para que possa ter o corpo, gerado no corpo a vitamina D, para que as bactérias, tudo que tem no corpo, possa ser destruído. Luz solar. Quantas pessoas não tomam a luz do sol? Como é importante a luz solar no corpo humano. É um dos remédios de Deus. É o segundo remédio de Deus que nós estamos aqui apresentando. A água. Cerca de 8 copos diários entre as refeições, banhar-se regularmente. Você precisa tomar água. Seu corpo é 70% de água. E tem que ser água boa. Tem umas águas aí chamadas água adicionada a sais. Essa não é a água boa, essa é a água de granja. Igual galinha de granja. Você tem que tomar água mineral, água boa. Fazer tudo, beber água boa. Eu sei que nas cidades é impossível. Você pode encontrar até uma água boa, mas ela é de um preço mais elevado, né? Enquanto a água adicionada a sais, que é a água de granja, é R$4. A água boa, a água mesmo pura, que vem lá do solo, longe da poluição, que é pH de 7,5, essa água, ela custa aí um valor maior. Mas a água é importante. Importa que você beba esta água 30 minutos antes da refeição. Você já deve ter tomado a sua água, os seus 8 copos de água. Uma hora e meia após a refeição, começa novamente a água. Você toma uma parte, um copo aqui, mais à frente mais outro copo. Você vai desidratar o seu corpo. O seu corpo precisa dessa água. É água limpa. A água refrigera as células. É importantíssimo a água no corpo humano. É o terceiro remédio de Deus. Muita água por dentro, muita água por fora. Você está blindando o seu corpo. Com certeza. Exercício físico regular, andar energicamente todos os dias, por pelo menos 30 minutos, é essencial à sua vida. Mas você pode fazer melhor. Crie uma horta na sua casa. Trabalhe a terra. Procure manusear a terra. Faça exercício produzindo numa horta. Mas o melhor seria no jardim, no campo, não é? Na sua propriedade, onde você pudesse plantar, onde você pudesse colher, e na hora que você está plantando, está cuidando da terra, você está se exercitando. Essa é a sua academia. Mas é triste nós vermos nas cidades milhares de pessoas sucumbindo, enferrujando, sentada em uma sala muitas vezes, ou então em algum lugar da sua casa, ou então no trabalho, ou sentada, muitas delas sentadas numa cadeira, de frente ao computador, horas e horas, dias e dias, sem exercício, sem movimentação, atrofiando todos os órgãos do corpo, articulação, tudo. Uma pessoa dessa, ela está susceptível. Ora, um ar impuro, a água não própria e pouca água, a falta de exercício, a coisa está caminhando para um prato cheio de todo tipo de vírus, bactérias ou coisa que possa invadir o corpo humano. Exercício é o quarto remédio de Deus. Sim, exercício. O quinto, repouso. Durante o repouso, nossas células são restauradas entre as 10 da noite e as 4 horas da manhã. Mas o melhor horário de sono que você não pode perder,
Não pode perder. Isso é, estudos mostram claramente. A melhor hora de sono que você não pode perder é aquele que vai das 9 à meia-noite. É a melhor parte do sono reparador, que é imprescindível. Você não pode jogar fora esse horário. Você está diminuindo os seus dias de vida quando você perde esse horário das 9 à meia-noite. Repouso. O repouso é alimento. O repouso é necessário. Pense nisto. Esse é o quinto remédio de Deus na vida dos seus filhos obedientes. Temperança. Usar com moderação aquilo que é bom e manter total abstinência daquilo que é prejudicial. Você vai comer o que é bom, aquilo que Deus estabelece para sua alimentação. Deus tem um cardápio que Ele deu aos nossos primeiros pais, que nós podemos ver esse cardápio aqui, está escrito aqui na palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29, diz, está escrito assim, ouça o que diz o Senhor. Capítulo 1, verso 29, e diz, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto, que dê semente, se vos há por mantimento. No cardápio de Deus não tem defunto. No cardápio de Deus não tem cadáver. É o alimento natural. É o maná do céu. Siga o cardápio de Deus. Na temperança, siga o cardápio de Deus. Evite alimentos que vai estragar a sua vida. Evite alimentos que vai destruir a sua vida. Não é só alimento de cadáver que você pode comer, os embutidos, que é uma desgraça na vida de muitas pessoas. Você não imagina como é feito aquilo? Esses refrigerantes, a malignidade, o mal que tem neles é assustador. Todos eles, principalmente a preta, que é a que as mais gostam. Você sabe o que é refrigerante preto, né? Coca-Cola, Pepsi. Essas desgraças aí está matando e levando muita gente em pouco tempo de existência a todo tipo de enfermidade, junto com toda essa gama de alimentos que eles usam como defuntos e outras coisas. O açúcar branco, descalcifica os ossos e é um prato cheio para criar um ambiente mórbido para as bactérias, os fungos e os vírus. O óleo de cozinha, sim, o óleo de cozinha. Você não imagina o mal que o óleo de cozinha faz na sua vida. Você coloca lá para refogar o arroz, você coloca lá no feijão, você faz a fritura, você não sabe o mal que ele está fazendo a você. Essa é uma graxa perniciosa. Ah, mas o óleo é o óleo de arroz, é o óleo de milho, é o óleo de girassol. Todos os óleos industrializados é um passo para entupir as suas artérias. Todo o processo de circulação é abalado, neutralizado, e de repente vem os problemas cardiovasculares, as neurismas e tantas outras consequências fruto de tudo isso aí. Use o óleo de coco. Aprenda a fazer o óleo de coco, a manteiga de coco. É muito simples, é muito fácil. Use alimento saudável. Você mesmo faz. Manteiga com misericórdia. Não faça isso. A manteiga
margarina, você está fazendo um grande mal. Você está entupindo as suas artérias, dificultando a sua circulação, a alimentação dos seus neurônios, das suas células. Não faças isso. Quanto mal você está fazendo. Maionese, todas essas coisas. Você não precisa disso, seu corpo não precisa disso. Tem tudo nos alimentos naturais. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Leite, queijo, leite. Você está comendo pus com sangue. Sem falar dos ingredientes que tem nesse alimento, dado a forma como aqueles animais que o produziram foram tratados. Hormônio, comida transgênica, as vacinas e tanta coisa que desce pelo leite. Sem falar do sistema para tirar esse leite através de sucção mecânica, quando aquelas máquinas puxam o leite, vem sangue e vem também pus advindos de nódulos internos daquele animal por conta das vacinas e outras coisas mais. Você está tomando sangue, pus. Você pode ter muito bem um leite natural, um leite de aveia, um leite de coco, que coisa gostosa, tão fácil de fazer. Tão fácil de fazer. Gente, temperança. Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo. Pode ser diferente a sua trajetória, em todos os níveis da vida, se você atentar para isso que nós estamos dizendo aqui. Nós falamos agora do sexto remédio de Deus. Aliás, ele também está dentro do sistema de alimentação saudável e equilibrada. O temperança, porque o temperança envolve a questão de no uso de álcool, de no uso de drogas, não é? De uma vida não sedentária. Então vamos por que está também interligado com certeza à alimentação saudável e equilibrada. Comer corretamente é vital. Somos aqueles que ingerimos e comamos com sabedoria, não como uma lagarta que come sem parar. Existem os horários para comer. E o desjejum, a comida do rei. Você tem que comer boa alimentação. A melhor alimentação, um desjejum. Não tem negócio de merenda 3 às 9 horas da tarde. Porque você tem que dar condição ao seu aparelho digestivo a se refazer, a descansar. Você come o desjejum, ele vai processar aquele alimento que você comeu e depois ele precisa de descanso. É uma máquina que precisa de descanso. Se você come em seguida, ela não parou. Ela não parou. Não há necessidade de você estar comendo. Coma a comida de rei no desjejum. Quando for meio-dia, você está apto para novamente comer. Agora você come a comida do príncipe. Não é um banquete, não é uma coisa assim, mas a comida, porque você vai precisar apenas da parte da tarde de energia. Aí você não comeu, você vai agora processar essa comida, seu aparelho digestivo. Você não pode levar o seu aparelho digestivo após ele ter um descanso, né, de 3, 4 horas, que trabalhou e ter logo em seguida um descanso. Você 3 horas não vai colocar comida na sua boca, porque o seu aparelho digestivo ele tem que descansar. Ele tem que descansar, repousar, ele tem que descansar. Você agora vai comer só lá para 5, 6 da tarde, uma comida leve, uma sopinha leve, alguma coisa bem leve. Nada de banquete, é a comida de pobre. E a comida certa, evitando aquelas coisas que eu falei na questão da temperança, de você evitar essas coisas, ser temperante e não cavar a sua sepultura com os dentes, como muitos estão fazendo. Quantas pessoas estão morrendo? Jovens. Quantas pessoas estão aí com a bateria de remédios, problema de coração, problema de diabetes e tantos outros problemas. Por quê? Porque não viveram como o plano de Deus estabelece. Alimentação saudável e equilibrada. Eu tenho que saber aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, e quando eu como e quando eu bebo, os horários adequados. Um homem, ele tem uma razão para decretar todos esses pontos da sua vida
da sua existência. Muitas pessoas cuidam de coisas, cuidam de carro, cuidam disso, mas não cuidam de si próprios. Ninguém vai cuidar de você se você não cuidar de você. Mulheres, cuidado o que vocês estão fazendo no laboratório da sua casa, que é a cozinha. Muitas mulheres estão matando a sua família porque desconhecem esses fatores que nós apresentamos. Lá no laboratório da cozinha, elas preparam toda uma estrutura alimentar, usando mecanismos e coisas que estão contaminadas pela essa estrutura diabólica que está aí da produção de alimentos, com rótulos bonitos, nas prateleiras, nas gôndolas do supermercado, mas que dentro são nefastos, perigosos e estão matando. E as mulheres usam isso porque não procuram conhecer. Infelizmente, essa mudança, essa forma de tratar conforme o plano de Deus exige uma reforma alimentar, uma reeducação alimentar, uma forma correta de se alimentar. Amados, os 8 remédios de Deus. Aqui nós estamos falando do 7º. E agora, o 8º. O 8º diz assim, está escrito, o 8º. O 8º diz, confiança no poder de Deus. Esse é o maior. A fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. Olhemos para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, e confiemos somente. Sejamos confiantes e veremos a glória de Deus. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A maioria das enfermidades se origina em mentes perturbadas. Quando se aprende a confiar em Deus, experimenta paz e restauração mental e emocional. Fé no mundo incrédulo como este em que vivemos. Você precisa de fé no Altíssimo, no Todo-Poderoso, naquele que te fez, naquele que nos fez. Fé. Sem fé não chegaremos em lugar nenhum. Fé para viver essas coisas. Os alimentos recomendados por Deus para o homem. Está aqui, nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Os alimentos que Deus recomenda. Nós mostramos, né? Os alimentos antes do pecado, nós já falamos, está aqui a citação de Gênesis capítulo 1, versículo 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. E isso vos será por mantimento. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Você quer blindar o seu corpo? Atente para a orientação de Deus. Você quer blindar o seu corpo contra esse mundo virulento? Então, aceite o cardápio do Pai, do Criador, aquele que nos fez, que conhece cada partícula do nosso corpo, que nos conhece tão bem, porque Ele quem nos fez e quem nos idealizou. E você vai ver a sua glória. Você não vai temer nada. Atente para isso. E você vai ver que a sua vida vai ser outra. O alimento após o pecado, ele produzirá também cardos e abrolho. Ele então acrescentou outra coisa. Ele acrescentou outra coisa nesse alimento. Ele acrescentou outra coisa que é: e tu comerás a erva do campo. Gênesis capítulo 2,
verso 18. Depois do pecado. Mas nada de alimento cadáveres e defuntos. Só depois do dilúvio. Porque o homem vivia quase 1000 anos. Então permitiu Deus comer os animais limpos. Mas não deveria ser assim. No final do tempo a coisa mudaria. Como mudou. Nós estamos de volta para casa. Nós temos uma caminhada para casa. Nossa casa está perto. Nosso lugar de origem é o Éden. E no Éden o cardápio de Deus é Gênesis 1, verso 29. Então nós já temos que estar vivenciando isso, nós temos que estar se reeducando para isso. Ali tem um tipo na experiência de Deus quando tira o povo de Israel, levando para uma terra prometida. Ele tira o povo de Israel do Egito, o Egito é pecado, e atravessa pelo deserto 40 anos. Mas quando eles tiram o povo do Egito, ele reprograma esse povo, nada de alimento de defunto, nada de comer de cadáveres. O alimento seria o maná que ele mandaria do céu. Esse era o alimento. Deus agora reprograma seu povo para se cumprir a promessa mais na frente, que era entrar na Canaã, terra prometida. Aquilo é um tipo do antitipo. O antitipo é hoje, nos dias de hoje. Deus nos tirou do Egito e está nos levando pelo deserto. Nós estamos sendo reprogramados, reeducados na alimentação do céu. Temos que voltar às nossas origens, porque nós estamos indo para a promessa, que é a Canaã celestial. Tipo e antitipo se cumprem no dia de hoje. No meio desta grande contaminação das doenças dos egípcios sobre o povo, Deus está dizendo: você não é desta pátria, não é deste mundo, você está caminhando, eu estou te levando aqui pelo deserto, rumo à promessa, rumo à Canaã celestial, conforme a promessa. Então ele está dando o alimento do céu, o maná do céu, que é o cardápio de Gênesis capítulo 1, versículo 29. Amados, queridos, hoje, se ouvir sua voz, não endureçais os vossos corações. Está em você tomar uma decisão, blindar o seu corpo contra o mundo virulento, que daqui para frente mais virulento ele ficará. Se você seguir os reclamos divinos, as promessas de Deus se cumprirão na tua vida. Sabe, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo diz: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. A graça e a paz, e até o nosso próximo encontro. Amém? Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.